Graça e paz, queridos, muito bom dia. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela televisão ou pelo nosso canal. Inclusive, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com uma pessoa especial para você. E vamos juntos agora a mais uma ministração poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que Ele seja contigo um dia abençoado na sua vida, na sua casa. Eu quero aqui ler com você o que está em Jeremias, no capítulo 18, versículo 6. Diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você conhece a história do barro na mão do oleiro, que Deus está aqui falando para Jeremias? Ele disse: Jeremias, desce a casa do oleiro e eu vou te mostrar. É como se eu vou te dar uma mensagem, vou te dar uma palavra. E Jeremias desce e vê o que o oleiro faz com o barro. Ele começa a burilar o barro, ele começa a trabalhar, moldar a roda, vai rodando e o barro vai sendo moldado de acordo com o que o oleiro tem na sua mente e a sua forma de trabalhar. Ele vai dando forma ao vaso ou ao utensílio. E o que Deus fala com ele é isso: eu quero moldar você da minha maneira. A palavra de Deus disse: seja feita a tua vontade. Então seria... Por que a vontade de Deus é tão difícil de se cumprir na nossa vida? Então aqui ele diz: eu quero fazer a minha vontade na sua vida. Então é manejar esse barro e fazer o utensílio que eu quiser fazer. Se eu quero fazer uma vasilha comprida, eu faço. Se eu quiser fazer um vaso comprido, eu faço. Se eu quiser colocar uma alça, eu ponho. Se eu quiser colocar 2 alças, eu coloco. Então o que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, qual é a dificuldade desse povo deixar com que eu possa fazer e conduzi-los do meu jeito, da minha maneira? Será que nós temos uma forma melhor? Eu tenho um jeito melhor do que o de Deus para a minha vida? Então, o que Deus está queixando aqui para Jeremias e diz: olha, vai lá para você ver o que o barro mira na mão do oleiro. E mesmo quando aquele vaso, aquele barro, que ele não ficou de acordo com o que o oleiro, porque o oleiro, às vezes, em algum momento, a roda trepida e aquele vaso quebra, ou ele racha, ou faltou umidade, Deus vai pegar a argila e mexer de novo a argila, amassar de novo, colocar mais água, fazer com que aquilo fique mais flexível e ele poder moldar de acordo com o que ele quer. Às vezes esse tempo ou esse trabalho, nós não estamos bem acostumados a isso. E por algo que está acontecendo, veja só mais ou menos o que o atleta passa para ele chegar na competição. Ele tem muitos treinos, então ele passa por muito estresse. O corpo dele passa por um estresse, os seus músculos passam por um estresse. E quando ele está treinando, às vezes horas de treinamento, ele fica ali e aquele músculo, aquele corpo fica estressado, aquele corpo fica doído. Aquele corpo talvez fique quase que num processo de enfermidade, mas o atleta sabe o que ele quer fazer com o corpo dele. Ele sabe o que ele tem que fazer para que ele possa ter uma alta performance, para que ele alcance o pódio, para que ele ganhe medalha, para que ele seja campeão. Então ele tem que viver um processo de treinamento. Vamos dizer, o que Deus às vezes está permitindo que você passe, Ele está moldando o teu caráter, Ele está trabalhando a tua vontade, Ele está trabalhando tua ansiedade, Ele está trabalhando essa maneira fraca
mas ele está talvez rodando você e precisando de colocar um pouco mais da presença do óleo dele, da umidade dele, da graça dele, do amor dele, do perdão dele, para que você possa ser moldado à sua vontade. Então, quando a gente permitir que Deus faça a sua vontade, às vezes a gente fala aqui na terra, fazer a vontade de Deus na terra, qual a vontade que Ele está fazendo na minha vida, na sua vida, é na vontade na vida dos homens. Deus não está falando vontade na terra, no planeta, na montanha, no rio, na árvore. Fazer a vontade de Deus na terra, fazer a vontade de Deus na vida dos homens, na nossa vida. Então isso qual é a vontade de Deus e quando elas conflitam com a minha vontade, qual é a vontade que vai prevalecer? E às vezes essa força que existe, da força de Deus contra a minha força, isso pode gerar um estresse, ou vai gerar um problema, um conflito, e isso pode trazer danos. E quem ganha? Não sei que você ganha, mas se você ganhar, você perdeu. Se você ganhar a batalha contra Deus, você vai perder. Então não tem jeito de sair vitorioso numa batalha contra Deus. Se você deixar Ele ganhar, você vai ganhar. Mas se você fazer e você ganhar nessa guerra, nessa batalha, se a tua vontade prevalecer na vontade de Deus, você vai perder. Se a vontade de Deus prevalecer, você vai ganhar. Você entende que o paradoxo maluco, louco é esse, mas que é de sabedoria? Então é quando você se entrega para Deus e quando você se entrega a Ele e quando você permite que Ele possa moldar a sua vida, você viver o processo de Deus, você permitir que Ele possa operar na tua vida, Ele possa mexer no teu caráter, Ele possa mexer nas tuas vontades, as suas vontades, mas não são mais as suas, mas assim as de Deus. As minhas vontades não são mais minhas, mas são vontades de Deus. E quando eu permito que Ele opere, que Ele faça, isso vai me dar condições para que eu ganhe. Então o que Deus está dizendo aqui para Jeremias, Ele está dizendo, por que esse povo não pode ser como um barro na mão do oleiro? Por que você não pode permitir que Deus trabalhe e faça do jeito que Ele quer? Porque você vai ficar melhor, você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais saudável, você vai ficar mais próspero, você vai ficar mais sábio, você vai ter a graça de Deus e você vai refletir a graça de Deus e você vai mostrar e parecer com Jesus e viver como Jesus. Então isso é o que Deus tem uma queixa e os seres humanos têm essa questão, quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Deus está dizendo, eu quero fazer com a sua vida como o oleiro faz com barro, moldar e fazer do jeito que eu quero. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua casa. Deus quer o melhor para o seu trabalho. Deus quer o melhor para o seu ministério. Deus quer o melhor para você. Deixa Ele fazer. Deixa Ele moldar a tua vida, o teu caráter, a tua família, a tua casa. Entrega a Ele tudo. E você vai ganhar. Quero orar pela sua vida. Meu Deus e Pai, que a bondade do Senhor seja com os teus filhos, que eles sejam sábios nesse dia, Senhor, para ter uma entrega, para permitir que o Senhor possa fazer a sua obra na vida deles, que ele possa viver segundo o teu querer. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E você pode, inclusive, contribuir conosco e nos ajudar a levar essa mensagem transformadora adiante. Nesse Pix que está aqui, ou através desse QR Code, você pode encaminhar para nós a sua oferta e nos ajudar a abençoar ainda mais vidas. Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!